Olá pessoal, esse vídeo é um bate-papo delicioso que eu tive com o Carlão da Public no famoso programa Fala Carlão. Carlão, esse jornalista de mão cheia do agronegócio brasileiro, né? Propositivo, com uma experiência de vida incrível, uma superação, né? Alguém que perdeu dezenas aí de quilos e deu uma lição para nós todos. Tive a chance de bater um papo com ele na semana em que eu participei fazendo uma palestra no Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Nós resumimos essa palestra e ele perguntou uma série de coisas também da minha formação, da minha vida, e na segunda parte tem a proposta do Brasil, fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e agroprodutos. Então, se você não quiser saber da minha vida, você vai direto para a segunda metade do filme para ver um resumo do que foi falado lá no COSAG da Fiesp. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você goste, siga o canal, coloque teu comentário, dê sugestões de vídeos futuros e eu convido a partir de agora a ver o nosso engraçado bate-papo. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a prateleira aqui continua cada vez mais alta. Eu tenho a honra de receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que Marcos Fava Neves. O Marcos é o seguinte, ele dispensa maiores comentários, eu já vou logo agradecendo a sua presença aqui. Obrigado, viu, Marcos? Carlão, eu que te agradeço, é um prazer falar com você que tem feito esse trabalho tão fenomenal de comunicação no agro brasileiro, levar informação às pessoas de uma forma criativa, né? Você é muito joia. Ô, Marcos, deixa eu te falar, eu falo que não apresento meus convidados, mas meus convidados, você é um cara que realmente dispensa apresentações, é um empresário do agro, é um pensador do agro. Hoje eu vim para cá e falei assim, eu acho que o Marcos, o que ele mais é um grande pensador das nossas coisas. Mas antes da gente entrar nesse tema, nessa coisa de maior profundidade que você tem se dedicado aí nesses anos todos, eu queria saber um pouquinho de onde veio o Marcos Fava Neves, quem é o Marcos, onde ele nasceu, porque eu falo sempre aqui no meu programa, viu, Marcos, que ninguém nasce engenheiro agrônomo, nem presidente de nada, nem doutor de nada, todo mundo tem uma história bonita, eu queria que você falasse da sua. Ô Carlão, eu sou nascido na cidade de Lins, minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, são de lá. Meu pai estudou na Exalc, hoje ainda dá aula lá, com 79 anos, vai completar 50 anos dando aula na USP, foi diretor lá da Exalc. A minha mãe tem um trabalho sensacional de ONG em Piracicaba, que já construiu 500 casas populares em locais onde era favela. E, para minha sorte, os dois se encontraram em Lins, né, resolveram casar. Aí o meu pai foi para fazer o mestrado dele em Viçosa, e aí vieram para que eu nascesse em Lins em 1968. Então, é uma cidade eterna do meu coração. Nasci na Santa Casa de Lins, está lá o prédio ainda, em 1968, Carlão. Essa é a história do meu nascimento. Olha só que maravilha. E no ano seguinte o homem já foi para a Lua. E você, inspirado nisso, já começou. Como é que foi sua vida de escola? Você estudou aonde? Como é que é essa... Imagino que você tem, né, o seu pai como professor deve ter sido uma grande inspiração para você. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa, inclusive dessa sua relação, porque eu fico imaginando, né, você é engenheiro agrônomo, formado aí na Exalc, ou lá na Exalc, em Piracicaba. Eu imagino como é que foi para você. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi essa história de eu tenho que entrar lá. Como é que me conta isso? Carlão, apesar de eu ser linense, nunca morei em Lins, né? Mas passei minhas férias quase todas lá, porque os dois avós, né? Os dois lados eram de lá, então inesquecíveis aí os natais, Ano Novo, Carnaval. Mas aí eu morei em São Paulo, né? Quando no começo da vida, um pouquinho lá em Viçosa,
para meu pai terminar o mestrado. Aí ele foi para o Instituto de Economia Agrícola, que você conhece. Então, nós ficamos em São Paulo até 74. Em 74, ele foi contratado para dar aula na Exalc. Aí nós fomos para Piracicaba, ele já saiu. Em 77, 78, nós tivemos a oportunidade de morar em West Lafayette, Indiana, Estados Unidos, onde fica lá a Purdue University, né? Inclusive, vimos o Corinthians ser campeão depois de 23 anos lá nos Estados Unidos contra a Ponte Preta, em 1977. Com gol de Basílio, com gol do Basílio e o apito do Vanderlei Bosquilha, não é isso? Pois é, e na época eu lembro que um venezuelano que ligou para o meu pai para contar, Pacílio, meu pai não entendia nada do que era Pacílio e foi para dizer que ele tinha ganho com gol de Basílio, né? Todo mundo nervoso. Naquela época, Carlão, para você ter uma ideia, já que é para contar a história, né? Os jovens que vão nos assistir, estão nos assistindo, eles não acreditam nisso, né? Mas a gente não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Nós recebíamos uma ligação de domingo que o meu pai fazia para o meu avô para ver como as coisas estavam. E o meu avô, Carlão, na segunda-feira, ele colocava a Folha de São Paulo no correio para a gente saber dos jogos, do futebol. Esse jornal ia chegar para a gente 6 ou 7 dias depois. Essa que era a forma de informação, né? Mas aí voltamos para Piracicaba, fiquei em Piracicaba de 79 até 91, período que eu fiz lá a Exalc, né? O Colégio Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz está carimbado aqui, né? Porque foi toda a minha trajetória no colégio, no cursinho, na faculdade. Aí fui para São Paulo, 91 até 96. Aí eu passei no final de 95, começo de 96, aqui na USP, em Ribeirão Preto. E aí Ribeirão foi a nossa moradia durante todo esse período, com exceção de 3 anos, Carlão. 98 e 99 eu morei na Holanda para fazer o meu doutorado sanduíche. E 2013, de novo, aí a história é bonita, em West Lafayette, Indiana, onde é a Purdue University. Aí eu voltei como professor. Por que a história é bonita, Carlão, para eu fechar aqui essa primeira pergunta tua aí? Porque quando meu pai morou lá, eu era entregador de jornais, eu tinha 10 anos de idade, e eu ia para a escola, e o jornal, naquela época, ficava pronto às 3, às 4 da tarde, era diferente, né? Então eu já tinha chegado da escola e entregava o jornal no conjunto de prédios lá, consegui ganhar um dinheiro, e aí eu voltei como professor. Então foi interessante porque eles falavam lá, from a paper boy, que é o jornal, to a professor, né? Essa foi a trajetória lá em Indiana. E estou aqui em Ribeirão Preto, passo parte da semana em São Paulo para dar aula lá na GV também. Enfim, hoje essa que é a vida aí, mas com isso você conheceu um pouquinho das cidades aonde eu vivi aí na minha vida. E a minha esposa é de Americana, né? Ela foi para Piracicaba, a gente se conheceu lá, e aí casamos, e então também Americana tem um pedacinho do meu coração aí. Que beleza. Deixa eu te falar, você tem uma coisa em comum aí, mais uma coisa, além de ser ter toda essa riqueza intelectual, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores aí do mercado financeiro, também foi entregador de jornal na infância dele. Olha só que coincidência, viu, Marcos? Você viu que legal, Carlão? E é uma profissão extinta, né? Pois é. Para pensar, não tem mais. E foi tanta gente, né, não trabalhou com isso e hoje ela quase que praticamente deixou de existir, né? Marcos, você falou da sua esposa, quantos filhos você tem? Olha, Carlão, quando eu falo isso em palestra, é divertido, porque aqueles caras que estão meio bravos com você, olhando assim, fala, pô, não simpatizei muito com esse cara. Na hora que eu falo que eu tenho uma esposa e 3 filhas, na hora parece que eles viram o Papa. Ele já, a feição muda, e o cara, é uma brincadeira, né? Começa a olhar para você com cara de dó, coitado, esse realmente é uma pessoa que eu tenho que apoiar, né? Então, é isso, é uma brincadeira para dizer que são 3 meninas de 10 a 20 anos, eu tenho 3 aí nessa faixa de idade, né? E olha, eu já acho que eu já vi uma foto sua aí com a sua família, realmente são todas muito lindas, parabéns, você tem uma família maravilhosa, isso aí é que eu imagino que faz você acordar cedo e andar lá aquela maratona que você faz toda semana, né?
Ô, Carlão, elas são bonitas, tudo, mas gosta de um cartão de crédito, viu? Tem que tomar um cuidado grande, viu? Não é fácil, não. Marcos, todos nós gostamos de um cartão de crédito. E falando em cartão de crédito, vamos começar a falar um pouquinho, porque você falou, estudou. Eu quero saber o seguinte: depois de ser entregador de jornal, como é que foi o começo da sua vida profissional aqui no Brasil, até virar o empresário que a gente sabe que você é hoje, líder aí da marca Extrati? Aliás, eu quero aproveitar e falar que a marca Extrati está sempre presente aqui na nossa revista Agro Revenda, trazendo páginas e mais páginas de inteligência pura aqui para a nossa plataforma Agro Revenda. Eu queria agradecer vocês aí da marca Extrati em público. Obrigado, Carlão. Então, eu fiz lá agronomia, né, na Exalc, engenharia agronômica. Apesar de ser nativo, que meus pais eram de lá, como eu não saía dessa república, aqui até estou fazendo uma homenagem para eles, República Cantagalo, eu sou considerado ex-morador e fundador da República, né? E a gente tem o nosso encontro anual, que é uma delícia. É outra comunidade que se forma, né? A vida em República ensina muito para as pessoas, sabe? Compartilhar, generosidade, né? E comportamento, amizade. É um dos diferenciais que a gente observa das pessoas que são formadas na Exalc, que mantêm uma tradição como praticamente eu não vejo em outras unidades da USP, é esse fato do intenso convívio que você tem lá. Foi um período maravilhoso. Aí eu terminei, fui fazer o mestrado, e como eu sempre gostei de gestão, de administração, eu tinha a chance de fazer em economia agrícola, que eu passei também lá na Exalc, mas eu passei no ADM na FEA. E aí lá tive assim uma experiência sensacional, que foi conhecer e trabalhar por 30 anos, né, com o professor Décio Zilberstein, que para mim é o maior pensador do agronegócio brasileiro, né? Quem trouxe para nós os principais conceitos, tal. E aí nós trabalhamos junto durante muito período, ainda temos algumas ações aí em conjunto. Ele me orientou no mestrado. Fiz também lá o doutorado, Carlão, direto, logo depois de defender a tese. Fiz o doutorado lá na FEA com o professor Marcos Campomar, que é também uma pessoa com uma, vamos dizer assim, me marcou bastante na forma de pensar, na simplicidade de encontrar onde é que está o problema e qual é a solução proposta. E daí, já o doutorado, eu estava parte em São Paulo e parte aqui, né? Inesquecível, viajar toda semana para ir lá fazer os créditos, biblioteca, né, Carlão, para escrever a tese. Não tinha essa coisa toda fácil, digital, PDF, tinha que ir lá, tirar xerox dos artigos, todo um período incrível, né? E aí, aqui em Ribeirão Preto, quando eu cheguei, trouxemos o Pensa para cá, que era o programa de agronegócios, em 96. Primeiro projeto em Ribeirão Preto, inesquecível, Maurílio Biagi, né, que nos chamou para organizar a Cristalsev, Carlão, que era uma trading, né, de 7 usinas, uma ideia como a da Copersucar, mas em dimensão menor, né? Foi o primeiro projeto que fizemos aqui em Ribeirão. Maurílio muito contente que nós chegamos e montamos um time aí com alunos, aí montou toda a estrutura que hoje a gente tem. Em 2004, nós resolvemos dar um passo mais para fora da universidade, que era criar uma empresa e onde pudesse ter estagiários, pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, e aí tem a Marca Extrati, que você conheceu, que hoje estamos aí em 15 sócios, 80 pessoas trabalham lá, e eu tenho um orgulho muito grande de ter criado essa empresa, junto com mais 4, 5 amigos, né, e parceiros, e hoje você tem uma das principais consultorias aí no agronegócio. Então, um pouco é essa a história. A minha vida antes da pandemia era dividida nas aulas, né, fisicamente, tanto aqui na USP, onde em 2017, 2018, eu passei a ser tempo parcial para poder me dedicar mais à Marca Extrati. Tive um convite da GV para também montar a área de agronegócios lá na administração, porque na economia tem esse trabalho maravilhoso que você conhece do Roberto Rodrigues, mas na ADM não tinha as matérias. Então, as mesmas matérias, Carlão, que os meninos aqui têm na USP, de agro, optativas, tem na GV. Com isso, você vai conseguindo formar mais pessoas, e aí
talvez só para fechar, né, além das palestras, dos projetos, o meu orgulho principal, você fala, qual é o produto principal seu? Ter ajudado a formar 1.500 administradores de empresas. Ao longo de 25 anos na USP, 5 já agora na GV, são 1.500 jovens que estão aí ajudando na inovação, no empreendedorismo. Né? Esse, para mim, é o legado principal, é a formação de talentos, né? A criação de oportunidades para as pessoas, tanto na graduação, como os quase 40 que eu orientei aí de doutorado e de mestrado. Então, aí, Carlão, acho que é o legado principal. Ô, Marcos, espetacular. Eu acho que você tem realmente uma trajetória de se orgulhar profundamente. Eu queria falar um pouquinho de Brasil agora. E você, essa semana aí, você teve nos mostrando lá no COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, lá, comandado lá pelo Jacir, enfim, uma turma extraordinária. Você deu um show lá essa semana falando sobre números do Brasil, trazendo dados mais atuais de como o Brasil cresceu imensamente, a participação do Brasil em várias culturas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é importante. E decorrência disso, o tema de mais do que, vamos dizer assim, olhar no retrovisor é olhar no para-brisa e ver o que vem por aí. E eu acho que você trouxe ideias extraordinárias, e é um pouquinho sobre isso que eu queria debater. Vamos falar um pouquinho, olhando no retrovisor, o Brasil tem muito do que se orgulhar, né, Marcos? Carlão, agora, né, 91, 2021, 30 anos de formado, né? Vamos lá, aqui, ó, esse azinho bonito aqui que você conhece, da nossa querida Luiz de Queiroz. Se Deus quiser, em outubro vai estar liberado para a gente ir lá na festa. Por que eu estou contando isso? Eu jamais sonharia em ter vivido esses 30 anos que a agricultura brasileira viveu. Sabe, nós, em 91, fomos em 30 pessoas para a Europa, num grupo de viagem, que a gente trabalhou 2 anos para conseguir o dinheiro, em janeiro, antes de formar, e lá você via um desconhecimento total do Brasil. A gente visitou o agronegócio europeu, uma coisa incrível. E aí hoje você vai como palestrante, é um respeito impressionante, né? Aonde o pessoal bate um pouquinho na questão da ambiental, mas dentro da ambiental mais na questão do desmatamento ilegal. Aos poucos essa realidade vai sendo passada, mas uma mudança impressionante. Então, foram 30 anos que nós observamos o Brasil praticamente ser importador de comida a liderar a exportação de muitos produtos. Né? Então, quando que a gente imaginaria que o Brasil chegaria igual agora em 21, provavelmente nós vamos ter 51% do mercado mundial de soja. Né? A gente tem quase 80% do mercado mundial daquilo que é transacionado de suco de laranja. Açúcar, né? Voltamos a ter quase 50% com a beleza da exportação do ano passado. Frango, Carlão, 33%. Né? Boi, 25%. Café, acho que é 33% também, é 1/3 do mundo, né? Aí você vê, bovino, eu falei 25%, suínos 12%, algodão num crescimento fantástico. Em 10 anos vai passar os Estados Unidos em quantidade, em qualidade, já passou. Então, nós vimos papel e celulose, né? Nós vimos... Até milho, né? Até milho nós estamos com... Milho, você me lembrou bem. O milho talvez seja o que tem mais a porteira aberta hoje, porque tem um monte de países que precisam. A exportação do Brasil não é dependente de um país só, né, Carlão? Nós temos etanol de milho bombando aqui dentro, vamos para 8 bilhões de litros em 2030, e todo mundo agora, nós precisamos de choque de oferta, né? Você lembrou bem. Então, foram 30 anos espetaculares, onde a gente viu o Brasil, de um país importador e quase que ignorado, ser o mais admirado. E eu posso dizer isso, que a gente vai, eles ficam esperando a gente falar para ouvir. Agora nós estamos levando também casos de empresas brasileiras a convite de americanos e de europeus para serem apresentados lá. Então, o que me orgulha, Carlão, que não é só o agro, as cadeias do agro, as empresas estão sendo reconhecidas por práticas de gestão,
de sustentabilidade integrada e mais um monte de outras coisas. Então, assim, retrovisor, 30 anos maravilhosos. Uhum. Agora, o para-brisa é o que é o melhor de tudo. Você sabe que esses dias eu estava conversando aqui, participei de uma prosa aí, do lançamento da candidatura do Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel, e eu fiz uma pergunta aí, que foi quase que a minha pergunta era no seguinte sentido: o Alisson deve ganhar, ou gostaríamos todos que ganhasse, e toda a defesa montada para que ele ganhe o Prêmio Nobel estava baseado em tudo que ele fez, né, em toda a vida, em toda a trajetória, olhando no retrovisor. Mas o Alisson tem falado coisas e tem dado sugestões e tem nos orientado no sentido de coisas. Eu acho que ele merece outro prêmio Nobel pelo que ele pelo caminho que ele está iluminando a gente, né? Falando do futuro do Brasil. E eu acho que você, na sua fala lá no COSAG, você falou muito bem e trouxe para nós brilhantemente quais são essas, vamos dizer assim, essas estratégias para o Brasil se tornar efetivamente o fornecedor mundial sustentável, como você chama, de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Eu queria que você falasse sobre isso. Legal. Antes de dizer da minha alegria de ter sido convidado para compor o grupo que está montando o projeto do Dr. Alisson Paulinelli, né? Quem eu tenho a chance de conhecê-lo aí desde que eu me formei, a admiração é brutal. Ele já tinha que ter ganho, sabe? Isso daí vai ser uma reparação de erro o dia que ele ganhar, porque já era para ter ganho pelo legado de redução da fome mundial que ele deixou em virtude do seu trabalho. Então, isso daí, para mim, são favas contadas, né? Para fazer uma analogia com o plural aí do meu nome. Mas o futuro que nós temos é esse. Eu acho que a sociedade brasileira, ela cada vez mais, e na pandemia nós levantamos muito essa régua, descobriu que o nosso negócio é fazer alimento, bioenergia e agroprodutos, como roupa, couro, sapato, né, papel e celulose, fumo e diversos outros. E esse caminho está aberto para nós cada vez mais nos consolidarmos nesse posicionamento. É o fornecedor mundial sustentável de alimentos. Tem outros países buscando, vai ter gente tentando atrapalhar, nós temos que trabalhar muito, mas é esse, Carlão. E como você falou, são 3 estratégias principais. Liderança de custo, ser o melhor do mundo na produção, no custo de cada cadeia produtiva integrada, diferenciação, usar todo o pacote de imagem ambiental, o storytelling, né, a intimidade com o consumidor final, o serviço, diferenciação, e o terceiro e não menos importante, a ação coletiva. Cooperativas fortes, dominando a logística mundial, porque nós temos 51% da soja no mundo, né? Por que nós não temos um domínio maior nisso? Então, nós vamos precisar de mais ação coletiva, cooperação, associativismo. Essas são as estratégias que você tem que ter projetos em cada uma delas para melhorar, Carlão, para atingir o posicionamento de fornecedor mundial sustentável de alimentos, trazer esse dinheiro todo para o Brasil e fazer o que nós precisamos, né, Carlão? Gerar o desenvolvimento, criando oportunidades para as pessoas. O agro, a produção de alimentos, é o grande criador de oportunidades para as pessoas no Brasil, porque a hora que ele traz o dinheiro, o cara da revenda de automóvel não sabe, mas 60% dos carros que estão sendo comprados lá são por causa do dinheiro da agricultura que entrou. Por isso que eu estou falando que ele cria oportunidade, porque ele traz o caixa e aí esse caixa vai sendo distribuído na construção civil. Outro dia eu fiz um vídeo, tem uma área aqui em Ribeirão Preto muito bonita, que estão fazendo um conjunto enorme de torres. Eu fiz um vídeo que tem uma lavoura de soja dentro da cidade aqui, não consigo entender, né? Filmei essa lavoura e fui em direção ao prédio. Eu falei, será que aqueles trabalhadores sabem que é o dinheiro da soja que está movimentando aí a venda dos apartamentos, é o dinheiro da cana, né? Então, quando eles subirem lá para construir, que estão fazendo com muito carinho, se eles olharem no entorno e olhar a cana, a soja, o milho, eles vão saber, pô, é daí que está vindo o meu salário. Então, essa é a ideia, né? O agro como o gerador do caixa
da sociedade brasileira. Ô, Marcos, para a gente fechar aqui, você sabe que o nosso tempo já estourou faz tempo, mas a gente fica tão entusiasmado com a conversa aqui, e como eu não sei, sua agenda é completamente ocupada, eu tenho que explorar ela ao máximo aqui para a gente fechar a nossa conversa dentro desses três, vamos chamar desses três pilares aí. Eu queria, só para a gente dar uma ilustradinha um pouquinho melhor, porque tem três coisas que eu queria que você falasse um pouquinho. Na questão de custo, do conceito de que está mudando na gestão das fazendas, ou seja, ninguém vai estar. Você já está trazendo um conceito novo, que é deixar de lado a gestão por hectare para ir para uma gestão mais dentro do milímetro mesmo. Eu quero que você mesmo fale qual é o nome disso que você está falando em gestão por metro quadrado. Em relação à diferenciação, uma coisa que sempre fala, mas o Brasil exporta commodities, não sei o quê, eu quero saber o seguinte, não é bem assim, o Brasil já está exportando valor agregado, eu também queria que você comentasse sobre isso. E o terceiro, que é a questão das cooperativas, como é que as cooperativas podem... Eu sei que cooperativa é um conjunto já de união de várias forças, mas dá para fazer vamos dizer assim, uma cooperativa das cooperativas? É por aí a história. Bem rápido, então, Carlão, por causa aí de você não perder a audiência, né? Agora, será que ainda tem alguém assistindo o nosso filme? Nós vamos ter que ver no final, hein? Mas é rapidinho. A agricultura, na variável custo, com todo o imagiamento, monitoramento, dado, startups que estão sendo criadas, drone e tal, essa frase é minha, que morreu o hectare e nasceu o metro quadrado. A gestão por metro quadrado vai permitir uma eficiência muito melhor. Você não vai precisar jogar produto em todo lugar, né? Você vai aplicar o produto só em cima da planta daninha. Tem um monte de coisa acontecendo aí. Isso vai ser bom para custo. Lembra que no custo também tem toda a agenda governamental. Nós não vamos entrar nisso. Reformas, logística, uma série de coisas. Na diferenciação, nós estamos com empresas brasileiras, produção feita aqui no Brasil, por brasileiros ou não, estão colocando produtos goiabada, produtos finais já na gôndola, frango processado já lá na gôndola. Eu acho que essa agenda, Carlão, é uma que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Como que eu consigo galgar etapas, chegar do lado, né? O nosso setor de suco de laranja, por exemplo, ele fez o que ele podia, ele jogou os tentáculos lá do lado dos clientes. O cara precisou de suco, ele abre a torneira. Você precisa de suco, está aqui, ó. Então, o algodão agora com um trabalho sensacional na Ásia, intimidade com os compradores. Os caras têm que olhar para o Brasil, falar: o Brasil é a minha solução, é quem resolve o meu problema, tá? Então, isso aí na diferenciação. Você pediu um exemplo, né? E no caso da ação coletiva, o que eu gostaria muito de ver, e quero trabalhar com a OCB nesse sentido, é que nós unificássemos mais a exportação, sabe, Carlão? O que o açúcar conseguiu fazer com a Copersucar, eu gostaria de ver as cooperativas de Santa Catarina, do Paraná, mais unidas no processo exportador, preservando as suas identidades, mas fazendo um trabalho que permita, por exemplo, colocar um terminal lá em Bangladesh. E aí, Bangladesh, que está crescendo bastante a compra de produtos do Brasil, entre outros países, nós vamos chegar lá do lado, né, com serviço, facilitar a vida do comprador. Então, assim, seria um sonho, né, que a gente tivesse uma Cooper Foods, uma Cooper Soy BR, né, que pudesse seguir o exemplo feito pela Dinamarca, o exemplo feito pela Nova Zelândia, e tivéssemos uma unificação maior. Ó, isso traz redução de custo administrativo, redução de custo de viagem, prospecção internacional, eficiência logística e permite fazer os passos que a Copersucar fez, fincar as bandeiras em diversos lugares do mundo. Então, eu acho que para o cooperativismo precisaria um pouco mais de cooperação, principalmente no ataque a esse promissor mercado internacional. Seria fundamental para a estratégia Brasil fornecedor mundial. Ô, Marcos, deixa eu te falar, infelizmente nosso tempo esgotou de vez. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui, pedir para o pessoal que está até agora aqui no vídeo e que por acaso ainda não se inscreveu no nosso canal, ó,
Só esse vídeo do Marcos aqui deveria ter aqui pelo menos mais 1.000 inscritos, entendeu? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e não esquece de apertar o sininho aí para você ser notificado quando o Marcos estiver por aqui, você ser avisado. Ô, Marcos, eu sou super otimista. Não sei se eu sempre costumo dizer o seguinte, eu sou otimista por precisão, entendeu? Agora, é muito bom conversar com você, porque você traz aí ventos de otimismo calcados vamos dizer assim, os números, a matemática está a favor do Brasil, não é não? Está super a favor, né, Carlão? Obrigado aí pelo convite. A gente tem que ter essa leitura, né, de otimismo aí, até para você poder ser mais feliz e contagiar as pessoas, né, ficar perto dos jovens, né? O jovem passa muita energia para a gente, né? Os alunos é algo impressionante. Então, espero que tenha sido aí um bate-papo legal. Pelo menos os bichos da República vai ter todo mundo que entrar e colocar comentário lá, porque senão no próximo churrasco vai ter ralo monstro. Então, isso aí já está garantido que você vai ter uns 20 comentários favoráveis lá no nosso vídeo, tá? Maravilha, é isso aí. Aproveitar então, mandar um abraço lá para o André Dias, o pessoal da ADEAL, que ele sempre fala para mim, Carlão, quando você entrevistar uma ex-aluno da Exalc, você não pode deixar de falar da ADEAL, né? Você está junto com a ADEAL, né, Marcos? O André faz um belíssimo trabalho, o apelido dele é o RG, né? E eu sou bicho dele, então é melhor eu ficar quieto, porque senão sobra ralo monstro para mim. Vamos deixar quieto, mas o André faz um trabalho sensacional de aglutinação aí dos ex-alunos, é uma associação muito forte, né? Maravilha. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço, muito obrigado, Marcos. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. E se você estiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Valeu, Marcos. Valeu, obrigado. Um abração. Bom, pessoal, se você chegou até o final, eu fico muito contente. Mais uma vez, use aí os comentários para pedir futuros vídeos, temas que você gostaria de ver e siga esse canal. O objetivo da plataforma Doutor Agro e desse canal no YouTube é o de criar oportunidades para as pessoas, é o de inspirar. Então, tudo que você puder me ajudar nessa linha, eu vou agradecer muito. Muito obrigado. Valeu!